Olá, senhoras e senhores, aqui estamos de volta com a nossa quarta e última videoaula. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral do que a gente viu até aqui, dando ênfase em alguns debates que foram travados no nosso fórum de discussões, beleza? Muito bem. Na nossa primeira videoaula, a gente estudou os direitos humanos e as normas internacionais que são proibitivas do trabalho escravo. Nós vimos que os direitos humanos, eles são aqueles direitos que garantem as necessidades mais importantes das pessoas, relacionadas à liberdade, relacionadas à dignidade, relacionadas à igualdade, e que esses direitos eles estão positivados em declarações e convenções internacionais. Nós vimos também que esses direitos eles são geralmente classificados em 3 gerações conforme o momento de reconhecimento jurídico e também de consagração desses direitos. Os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos meta-individuais. Apesar dessa tradicional taxonomia, essa tradicional divisão, esses direitos eles compõem uma categoria única e possuem a mesma natureza jurídica, a mesma equivalência jurídica. Ainda à luz da teoria clássica, da teoria tradicional dos direitos humanos, nós estudamos que esses direitos eles estão hoje consagrados em documentos universais que representam uma verdadeira gramática de emancipação social. Ou seja, os direitos humanos eles são um instrumento a partir do qual se espera superar injustiças. Após esse breve resgate da teoria geral dos direitos humanos, a gente passou a questionar o motivo pelo qual os direitos humanos eles não são efetivos, eles não são realizáveis, pelo menos para uma grande parte da população mundial. E, a partir daí, a gente passou a estudar os direitos humanos à luz da teoria crítica marxista e da sociologia das emergências de Boaventura de Souza Santos. Essas duas críticas aos direitos humanos, elas se aproximam num ponto. Elas têm algo em comum. As duas observam que nos direitos humanos existe, na verdade, uma forma de legitimar a ordem estabelecida, que é o capitalismo. Ou seja, existe um consenso, se existe de fato um consenso tanto prático como ideológico em torno dos direitos humanos, ele existe exatamente para legitimar o poder político que impõe a obediência a esses mesmos direitos. E, nesse sentido, os direitos humanos servem, portanto, de álibi à exploração capitalista. A verdade, meus amigos, é que existem regiões do mundo onde esses direitos são, de fato, efetivos. Mas, em grande parte do território global, os direitos humanos eles podem até existir no papel, mas eles não são realisticamente realizáveis, ou seja, os titulares desses direitos não conseguem gozar, não conseguem usufruir desses mesmos direitos. Não existem direitos humanos nos guetos, não existem direitos humanos nas periferias, nos quilombos, nas comunidades indígenas. Não existem direitos humanos, meus amigos, em grande parte do sul global. E são essas regiões que Boaventura de Souza Santos ele chama de lado colonial, ou seja, um território sem lei, onde o direito oficialmente reconhecido não tem utilidade, onde o direito, na verdade, é ignorado pela modernidade ocidental. E é isso que ocorre com o trabalho escravo contemporâneo. Apesar da proibição da escravidão ser uma norma imperativa no direito internacional, prevista em diversos instrumentos internacionais, dezenas de milhões de pessoas ainda são escravizadas ao redor do mundo. E o que se deve fazer para reverter essa realidade? O que nós devemos fazer para erradicar a escravidão contemporânea em âmbito global? Bom, obviamente a resposta não é simples, é uma resposta complexa. Agora, uma coisa muito óbvia, é preciso transformar nossa sociedade, é preciso distribuir riquezas cada vez mais concentradas nas mãos de poucos e é preciso também, obviamente, acabar com a pobreza, uma tarefa difícil, uma tarefa desafiadora, mas uma tarefa absolutamente possível. Muito bem, na segunda videoaula, meus amigos, nós estudamos o trabalho escravo como uma realidade ainda presente em nosso país. Nós vimos que a abolição formal da escravatura não significou a redenção da escravidão. O país ele continuou sendo um país escravagista e isso decorreu, sobretudo, de 4 fatores. A perpetuação da desigualdade social, o vazio protecionista em âmbito rural, que perdurou inclusive até a metade do século XX, o sistema agrário, baseado no latifúndio, e ainda a preservação das relações autoritárias de poder, o famoso coronelismo, que permaneceu presente no nosso cotidiano nacional. E nós vimos que somente na década de 90 o Brasil passou a combater a escravidão contemporânea.
E isso decorreu, sobretudo, do caso José Pereira, que levou o Brasil a ser demandado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí o Brasil passou a adotar uma série de medidas. Em 95, foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Em 2002, foi alterada a Lei do Seguro-Desemprego, que passou a prever a concessão do benefício ao trabalhador resgatado do trabalho escravo. Em 2003, foi criada a Lista Suja do Trabalho Escravo. Em 2005, foi firmado o Pacto Nacional pelo Combate ao Trabalho Escravo. Em 2014, mais recentemente, foi promulgada a Emenda Constitucional 81, que passou a prever a expropriação de terras daqueles que exploram o trabalho escravo, uma regra que foi recentemente criticada pelo presidente da República. E nós vimos, sobretudo, meus amigos, também que a política pública mais importante até então adotada pelo Brasil foi a alteração do artigo 149 do Código Penal, que estabeleceu um novo conceito de trabalho escravo. Se a redação anterior dizia reduzir alguém à condição análoga de escravo, pena de 2 a 8 anos, e com isso terminava exigindo que o intérprete soubesse como eram exatamente aquelas condições de vida e de trabalho dos nossos escravos colonos, a nova redação ela foi, ao mesmo tempo, taxativa e analítica. Ela passou a prever 4 hipóteses de caracterização do trabalho escravo, né? O trabalho forçado, a restrição de locomoção em razão de dívidas, as condições degradantes de trabalho e as jornadas exaustivas. Apesar da lei ter deixado isso muito claro, nós vimos no nosso fórum de discussões que aparentemente os magistrados não sabem o que é trabalho escravo, ou não sabem, ou na verdade eles não querem nem saber. Na minha opinião, as decisões que não reconhecem o trabalho escravo em situações flagrantemente degradantes, e os exemplos foram muitos, na verdade, aquela decisão que eu coloquei no fórum de discussões é apenas uma das muitas que eu tenho comigo, no meu arquivo pessoal, e que inclusive vão integrar um livro. Essas decisões, na minha opinião, bastante particular, elas decorrem do classismo estrutural que está presente em nossas instituições. Ou seja, nós temos um judiciário classista. E esse interesse de classe que pauta as decisões judiciais está presente, inclusive, na mais alta corte do país, no STF. O Ricardo Antunes, que é o professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, ele foi muito feliz ao dizer que o Supremo Tribunal Federal ele desempenha, abre aspas, um papel crucial de guardião dos interesses dos grandes grupos dominantes, fecha aspas. Isso pode ser visto exatamente na linha precarizante que marca as decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito do mundo do trabalho, no âmbito do direito do trabalho. Todas são em prejuízo do trabalhador. Ou seja, existe uma clara sintonia do Supremo Tribunal Federal com os interesses da classe patronal. E nem surpreende mais que a então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, tenha se reunido a portas fechadas com grandes empresários para discutir reformas governistas. Também não surpreende que o atual presidente do STF, Dias Toffoli, anuncie um pacto com o governo federal em favor das reformas. Não surpreende também que o ministro Barroso se posicione abertamente favorável às reformas trabalhistas e previdenciárias. Nada disso surpreende, eles estão, na verdade, jogando o jogo das elites, eles estão exercendo um papel que deve ser exercido pelo judiciário, afinal de nada adiantava flexibilizar a lei e depois o judiciário voltar a enrijecer essa lei. E é nesse cenário que surge um judiciário classista a serviço dos grupos dominantes, um poder que aniquila, em definitiva, qualquer política emancipatória e que contribui exatamente para sedimentar ainda mais o status quo, servindo como mecanismo de perpetuação de uma hegemonia que já está estabelecida. Muito bem, vamos adiante. Na terceira videoaula, nós estudamos a responsabilização em cadeia e também o tráfico de pessoas. Nós analisamos uma série de teorias jurídicas de dentro e de fora do direito do trabalho que pretendem responsabilizar o tomador final dos serviços que explora o trabalho escravo, aquele que está exatamente no topo da cadeia produtiva e se favorece diretamente da exploração da mão de obra barata e da mão de obra precarizada. Nós estudamos as teorias da subordinação objetiva, integrativa, subordinação estrutural, a subordinação reticular. Todas essas teorias elas atribuem uma diretriz mais ampliada à definição da subordinação jurídica. Nós estudamos também que a teoria da cegueira deliberada serve à responsabilização em cadeia. Nós estudamos a teoria da proteção integral ao meio ambiente, a teoria do risco criado, a teoria do risco proveito, enfim, nós estudamos uma gama de teorias
que pretendem imputar a responsabilidade aos detentores do poder econômico relevante nas cadeias produtivas. E para aprofundar esse tema, eu sugeri para vocês um filme chamado O Lado Negro do Chocolate, sobre a exploração e a escravização de crianças africanas para a colheita do cacau. O documentário é muito inquietante, ele traz uma realidade de fato paradigmática nos dias atuais. Enquanto os maiores fabricantes de chocolate do mundo, eles oferem lucros que são vultuosos, centenas de crianças elas são vendidas como escravas na Costa do Marfim para trabalhar nas plantações de cacau que abastecem o mercado das multinacionais. São crianças que, em sua grande maioria, nunca nem ao menos provaram chocolate, são expostas a péssimas condições de trabalho, carregam cargas pesadas, estão expostas a pesticidas, agrotóxicos, além, obviamente, de uma série de outras condições desumanas de vida e de trabalho. E essa mesma realidade, ela ocorre também na indústria do vestuário. Se os lucros das grandes grifes aumentam todos os anos, a situação de pobreza dos trabalhadores que produzem as peças na base da cadeia produtiva, ela se perpetua. Seja aqui no Brasil ou lá em Bangladesh, os trabalhadores do vestuário, eles são mal remunerados, se submetem a longas jornadas em condições absolutamente inadequadas. São trabalhadores que não raro ficam inválidos por trabalho ainda jovens. Não à toa, a maioria dos trabalhadores no ramo do vestuário é formada por jovens que aguentam um ritmo intenso de trabalho, movimentos repetitivos, ergonomia, ou seja, postura inadequada. E, enquanto isso, as grandes marcas aumentam os seus lucros. Na verdade, meus amigos, enquanto nós não conseguirmos, de fato, responsabilizar aqueles que estão no topo da cadeia produtiva pelo trabalho escravo que ocorre na base dessa cadeia, nada vai mudar. As condições de trabalho e a remuneração, elas só vão melhorar, ainda que minimamente, obviamente, quando as grandes empresas elas forem chamadas para compartilhar responsabilidades e compartilhar, sobretudo, riquezas. Muito bem, eu queria reservar esses minutos finais com vocês para refletir sobre o cenário político que nós estamos vivendo atualmente e os impactos, os possíveis impactos, na verdade, os impactos que certamente terão na nossa política de combate ao trabalho escravo. Vamos começar pela questão ambiental. Como vocês sabem, está havendo um aumento do desmatamento na floresta amazônica e o desmatamento é uma das atividades onde há mais trabalho escravo, sobretudo por ser uma atividade ilícita e promovida sem as condições adequadas de execução. A liberação exorbitante de agrotóxicos, o que, obviamente, prejudica diretamente a saúde dos trabalhadores, que, em sua grande maioria, vocês hão de convir comigo, não estão adequadamente protegidos para neutralizar o impacto dos pesticidas, dos agrotóxicos. Também o fim da demarcação de terras indígenas e o discurso que legitima a invasão de terras e a violência contra essas comunidades. Isso torna a população indígena vulnerável, não apenas à violência, mas também à exploração pelos invasores. Todas essas medidas que revelam retrocesso nas políticas climáticas e ambientais, elas têm, obviamente, repercussão direta no combate ao trabalho escravo. Agora vamos falar da questão social. Os cortes promovidos no ensino básico, o ataque às universidades públicas e a suspensão das bolsas que financiam pesquisas científicas, todas essas medidas, elas são capazes de aumentar a vulnerabilidade social de um segmento específico da população nacional. Não por acaso, mais de 70% dos trabalhadores resgatados sequer completaram o 5º ano do ensino fundamental. Ou seja, educação e trabalho são grandezas inversamente proporcionais. Além disso, toda a legislação trabalhista e previdenciária vem sendo alvo de desmonte pelo governo. Isso rebaixa, obviamente, o patamar de direitos e provoca um esvaziamento da proteção jurídica, aumentando o nível de vulnerabilidade e contribuindo com isso para a precarização da mão de obra. E, por fim, falando especificamente do combate ao trabalho escravo, o governo vem declarando guerra contra várias políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro desde o início do século XX, do século XXI, como a continuidade da CONATRAI, que é a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e também a Emenda Constitucional 81, né, que prevê a expropriação de terras e foi recentemente criticada pelo presidente da República. Tudo isso, meus amigos, só confirma aquilo que nós enfatizamos na nossa segunda aula. A condição colonial, ela se perpetua nos dias atuais. As elites assumiram o papel do colonizador. Hoje, continuam a existir as mesmas práticas do passado, subserviência aos interesses estrangeiros, invasão de terras indígenas, extração de recursos minerais,
degradação de rios e florestas, além, obviamente, da exploração do trabalho escravo. Como eu já venho dizendo desde a primeira aula, se nós queremos de fato erradicar o trabalho escravo, é preciso enfrentar o problema na raiz, é preciso implementar políticas públicas de acesso a direitos sociais, é preciso repensar essa agenda neoliberal que aprofunda desigualdades e que espalha miséria por todo o planeta. É preciso que o Ministério Público da União lute por um país mais justo e mais democrático. Muito bem, meus amigos, agradeço a todos, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço.